Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos resolver alguns exercícios da mecânica clássica. Me refiro eu da cinemática, dinâmica e também vamos pegar alguns exercícios da mecânica dos fluidos. Então, eu sou Massura Armindo, inscreva-se no canal e partilhe. Primeira questão. Deixa-se cair uma bola de ping-pong de uma altura de 1,50 metros. Após o impacto com o solo, a bola se reflete e sobe até uma altura H, que essa altura H é igual a 1,20 metros. A bola permanece constante, ou seja, a bola permanece em contato com o chão durante um intervalo de tempo de 0,01 segundo. Obtenha a expressão para a aceleração média da bola. Tá bem, essa questão ela é bastante simples, ok? É bastante simples. Ela nos pede para calcular, aliás, apresentar a expressão para a aceleração média dessa bola. Então, primeiro, dados que nos oferecem. Eles dizem que a uma certa altura nós temos a altura de 150 metros e após o impacto com o solo, não é? A bola ela sobe até uma altura de 1,20 metros, né? Que é uma altura 2. Então, a bola ela permanece em contato com o chão no intervalo de tempo de 0,01 segundos e pede a expressão da aceleração média. Como é que nós encontramos a aceleração média? A aceleração média vai ser dada como sendo a variação da velocidade sobre variação de tempo, ok? Então, essa velocidade pode ser a velocidade média sobre tempo. Então, essa é a expressão para da aceleração média da bola. Então, podemos usar essa fórmula para podermos calcular a aceleração média da bola. Então, vamos para o 1.2, o exercício 1.2. O exercício 1.2 diz que um vaso de flores em repouso cai de uma janela que está 6,2 metros acima do solo. Qual é a velocidade do vaso quando atinge o solo? B. Quanto tempo leva para atingir o solo? Pessoal, nós estamos perante exercício da cinemática e sabe-se que a cinemática ela preocupa-se com tem a ver com o estudo de movimentos, sem se preocupar com as suas causas. Este exercício ele tem a ver com a queda livre de um vaso de flores. Então, diz que esse vaso de flores em repouso cai de uma janela que está a uma altura H. E essa altura é de 6,2 metros. Então, 6,2 metros acima do solo. Qual é a velocidade do vaso quando atinge o solo? Então, o que nos preocupa é a velocidade do vaso. Ok, observem que no exercício só me ofereceram a altura, não é? A altura. Então, e eles pedem a velocidade. Como é que eu posso resolver isto? Na verdade, vamos usar a forma de Torricelli. A forma de Torricelli diz que a velocidade ao quadrado, não é? A velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração de gravidade vezes a variação de altura. Então, esta é a forma que nós vamos utilizar para podermos determinar isto. Ok. Disse que o vaso ele inicialmente encontrava-se em repouso. Então, se estava em repouso, a velocidade inicial é igual a zero, é nula. Então, o que ficamos? Ficamos com velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração de gravidade vezes a variação da altura. Logo, a velocidade vai ser igual a 2 vezes a aceleração de gravidade. Vamos utilizar 10 metros por segundo. Então, vamos usar 10 metros por segundo ao quadrado. Vezes a variação da altura. Qual é a altura que nos oferecem? A altura é 6,2 metros. Então, vou escrever 6,2 metros. Logo, a velocidade ao quadrado vai ser 20, 2 vezes 10, 20, 6,2
quanto que dá? 26,2. Então 20 vezes 6,2 teremos 0, 4, 0, 12. Então fica 0, 4, 12. Uma casa decimal. Então corto aqui uma casa decimal. Então a velocidade ao quadrado vai ser igual a 124. Não é 124 que metros por segundo. Mas ainda não terminou, porque nós temos a velocidade ao quadrado. Então, se temos ao quadrado, vamos transformar em uma raiz. Então, isso fica: velocidade é igual a raiz de 124 metros por segundo. 124 metros por segundo. Quanto que dá? Raiz de 124 é igual a 11,3 metros por segundo. Então, isso significa que a velocidade do vaso quando atinge o solo é de 11,13 metros por segundo. Então, vamos ver aqui na linha B, diz que quanto tempo leva para atingir o solo. Então, nós estamos a tratar de um vaso, ok? Um vaso que sai de uma certa altura e cai, não é? Cai em queda livre até o chão. Esse é o chão. Então, teremos aqui uma certa aceleração, que é a aceleração de gravidade, ok? Então, e o corpo ou o vaso terá uma certa velocidade, não é? Durante a queda, terá uma certa velocidade, e essa velocidade vai ser dada pela aceleração de gravidade e pelo tempo que vai levar, neste caso, vai levar deste ponto inicial até o ponto final. Então, nos pedem para calcular o tempo. Como é que nós vamos calcular o tempo? O tempo vai ser, não é? Vai partir dessa forma da velocidade, não é? Como sendo a gravidade vezes tempo. Então, tempo vai ser igual a velocidade sobre a aceleração de gravidade. Então, a velocidade, quanto que a velocidade é de 11,13 metros por segundo. Isto sobre a gravidade. Quanto que é a gravidade? A gravidade é 9,8. Podemos usar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, metro com metro simplifico. Não é? Metro com metro. Ou vou fazer assim, né? Para tornar mais fácil. Faço assim. Então, 11,13 dividindo por 10 dá 1,11 segundos. Então, dá 1,11 segundos. Isso implica que o tempo que o vaso levou para atingir o solo é de 1,11 segundos. Vamos para a questão 1.6. O que nos diz a questão 1.6? A questão 1.6, ela diz o seguinte. Ela diz a equação da coordenada de um objeto como função de tempo. Xt é igual a 2,2 metros por segundo vezes t menos 18 metros. Qual é a componente da velocidade vetorial média do objeto entre tempo igual a 4 segundos? B. Qual é a componente da velocidade vetorial do objeto em tempo igual a 2 segundos? Ok. 1.6. Isto é mais fácil, não é? É mais fácil. Como é que nós resolvemos esse tipo de situação? Observe que eu tenho a posição como sendo igual a 2,2 metros por segundo. Ok, não preciso colocar um metro por segundo. Metros por segundo, sei que é a velocidade, né? Sei que é a velocidade. Ok, vou colocar metros por segundo vezes t. Vou por aqui t. Ok? Menos 18 metros. Menos 18 metros. Qual é a componente da velocidade vetorial em tempo igual a 2? Velocidade em tempo igual a 4 segundos. Ok? Então, como é que nós fazemos? Observe que esta é uma função horária, não é? Parte de uma função horária. Esta função horária
é escrita da seguinte forma, que a posição em função a t é igual a este menos 18 metros é a posição inicial. A posição inicial mais este 2,2 metros por segundo é a velocidade. Então fica V e T. Então esta é uma função horária do movimento retilíneo. Como é que nós resolvemos este tipo de situação? Ok, vamos escrever posição em função a t vai ser igual a x inicial é menos 18, mais velocidade é 2,2 metros por segundo, vezes t. Vou por aqui t. Ok, nos pedem para calcular a velocidade no tempo t igual a 4 segundos. Como é que eu calculo a velocidade? Velocidade é igual à derivada de x em relação a t. Ok? X em relação a t. Então, preciso derivar isto. Não temos como substituir aqui o valor. Não temos como. Por quê? Essa não é a velocidade, é a posição. Então, primeiro precisamos encontrar a velocidade a partir da derivada. Depois, é que podemos substituir no tempo. Então, terei neste caso dx, o x é menos 18 mais 2,2t, isto sobre dt. Então, a derivada de uma constante é igual a zero, vou anular, mas o que nos resta é 2,2t. Então, derivada de 2,2t em relação a t, então é 2,2. Qual a regra nós usamos? A regra nós usamos é esta, onde nós temos, quando temos uma função u, n, a sua derivada vai ser igual a n vezes u elevado a este n menos 1. Então, aqui temos 2,2t. Então, a sua derivada vai ser 1 que sai daqui, do expoente, não é? Da potência nesse caso. Quando cai 1, fica 1 vezes 2,2 vezes esse próprio t elevado a 1 menos 1. Então, 1 menos 1 é 0. T elevado a 0 é 1. Logo, se é 1, 1 vezes 2,2 também é 2,2. Então, isto vai ser apenas 2,2. 2,2 o quê? Metros por segundo. Então, vou escrever aqui. Velocidade é igual a 2,2 metros por segundo. Já não temos como substituir, não é? Aliás, não temos como colocarmos no tempo igual a 4 segundos. Ok? Não nos oferece essa condição. Então, qual é a componente da velocidade vetorial do objeto no tempo igual a 2? Não temos como, não é? Não temos como, por quê? Primeiro é necessário derivar a posição em relação ao tempo e encontraremos a velocidade. Mas o problema é que no tempo t, não é? Temos expoente 1 e por ter expoente 1 quando derivamos, acabamos não tendo o t. Então, chegamos até este ponto, não temos como substituir. Então, a velocidade dela vai ser a mesma. Ok? Então, vamos 1.7. 1.7 diz que o deslocamento do móvel é descrito pela função rt, que é igual a 4t² mais t menos 2. Quais são os componentes? A do vetor velocidade e B da aceleração do objeto. Ok.
temos aqui a posição, ok? A posição em função a tempo, e é dada pela essa função 4t ao quadrado mais t menos 2, ok? Quais são os componentes do vetor velocidade? Vetor velocidade. P. Quais são os componentes da aceleração do objeto? Como é que nós resolvemos este tipo de caso, onde nos oferece uma função da posição e pede para calcular a velocidade e a aceleração? Primeiro, é necessário que saibamos que velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Só por saber isso já facilita a nossa forma ou os nossos cálculos, ok? Então, ok, se a velocidade é igual à derivada da posição em relação ao tempo, isso significa que derivada em relação ao tempo, isso vai ser dado como sendo, se eu sei que o R t é isto, então vou substituir aqui, vou pôr t 4t ao quadrado mais t menos 2, ok? Então isto vai ser igual derivada, estamos a derivar, né? Então qual vai ser a derivada dessa função em relação ao tempo? Primeiro, recorde desta fórmula que nós usamos aqui. Recorde dessa fórmula que nós usamos aqui, vamos usar também aqui, porque nós temos os expoentes, ok? T ao quadrado. Então o ao quadrado fazemos cair, e quando cai fica 2 vezes 4. 2 vezes 4, t. E esse 2 que mandamos cair, temos que fazer menos 1. Então, continuamos aqui, mais t. Esse t tem 1 por cima. E quando mandamos cair 1 vezes t, dá o t. Então, este 1 menos 1 é 0. E t elevado a 0 dá 1. Então, vou pôr aqui 1. A derivada de t pode ser de qualquer letra, é 1, é igual a 1. E aqui temos o menos 2. Então, a derivada de uma constante é 0. Então, se é 1, é 2, é 3, até mais infinito, a sua derivada é 0. Então, ponho 0. Então, como é que isto fica? Fica da seguinte maneira, que a velocidade vai ser igual a 2 vezes 4 é 8. Então, fica 8t. 8t mais 1. Então, isto é metros por segundo. Então, a velocidade do móvel é 8t mais 1 metros por segundo. Então, a linha B, P da aceleração. A aceleração, meus caros, a aceleração é a segunda derivada de R em relação ao tempo. Ok? É a segunda derivada do R em relação ao tempo quadrado. Então, a aceleração é dada como sendo a segunda derivada da posição em relação ao tempo ao quadrado. Isto é igual a d, que é a derivada de dv, aliás, dr, sobre dt, ok? Entre parênteses, dt. Isto quer dizer que teremos d sobre dt, entre parênteses, dr, dt. Sabe-se que dr, dt é dv, ok? A derivada de em relação a t é a velocidade. Então, teremos a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, tá bem. Tendo em vista a velocidade que nós achamos aqui, ok? Nós vamos continuar a usar esta, porque nós queremos derivar a velocidade. Nós sabemos que a aceleração é a derivada da velocidade, ok? E esta é a posição. Já derivamos a posição, encontramos a velocidade. Agora precisamos derivar a velocidade para encontrar a aceleração.
Então fica derivada da velocidade. Derivada da velocidade, a velocidade é 8t mais 1 metros por segundo. Então, como que nós vamos fazer? Vamos usar aquela mesma regra. Se nós vamos a derivar em relação a t, então o t está aqui. Mandamos cair 1, não é? Fica 1 vezes 8, dá 8. T elevado a 1 menos 1, 1 menos 1, 0. Então, t elevado a 0 dá 1. Logo, a derivada de 8t é igual a 8. E a derivada de uma constante, temos aqui 1, a derivada de 1 é 0. Então, isso significa que a aceleração, não é? A aceleração é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Observe só. Primeiro, achamos a velocidade, ok? A partir da posição. E segundo, achamos a aceleração a partir da velocidade. Ok? O que você deve guardar aqui é que a posição, ok? A velocidade, aliás, é dada como sendo a derivada da posição em relação ao tempo. Tem que guardar isto, ok? É necessário. E a aceleração é a derivada dessa velocidade em relação ao tempo. Então, esta é uma outra fórmula importante. Ok? Então, temos a última questão. Então, é dessa forma. Agora, vamos para o exercício 1.8. O exercício 1.8 diz: um carro faz uma curva circular de raio igual a 63 metros com velocidade constante de 12 metros por segundo. Qual é o modo da sua aceleração centrípeta? Ok, vamos primeiro. Como é que nós resolvemos? Primeiro, dados, ok? Para facilitar os nossos cálculos. Dados, eles nos oferecem o raio é de 63 metros e a velocidade, ok? A velocidade. Então, a velocidade é de 12 metros por segundo. E eles dizem que essa velocidade é constante. Então, pede para calcular a aceleração centrípeta, ok? O modo da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta tem a ver com a rotação, ok? Tem a ver com a rotação. Então, pode ser a rotação de um planeta, não é? Em torno do Sol. E este planeta, ele, não é? Durante a sua trajetória, percorre uma certa velocidade, e em relação ao Sol teremos um raio, né? O raio do Sol com o planeta. Então ele vai realizando um movimento de rotação e de translação, ok? Então pedem para calcular a aceleração centrípeta. Então vou escrever resolução. Como que nós calculamos a aceleração centrípeta? A fórmula para podermos calcular a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre raio. Então, a velocidade ao quadrado sobre raio. Prontos. Então, fica modo da aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado, vou substituir. Já tenho velocidade aqui que é 12 metros por segundo. Então, vou pôr 12 metros por segundo. Isto ao quadrado, como vem na fórmula, sobre o raio. O raio é 63 metros. Então, vou separar com as grandezas físicas. 12 elevado a 2 é 144. Isto sobre 63. Metros, temos metros por segundo, ok? Ao quadrado. Então fica metros ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Isto sobre metros, ok? Sobre metros. Então, 144 a dividir por 63 nos dá, ok? Dá 2,28 metros por segundo ao quadrado. O modo da aceleração centrípeta é igual a 2,28 metros por segundo ao quadrado. Então, é isto, pessoal. Inscreva-se no canal, partilhe os vídeos, curta e
nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.